com o presidente do Conselho Regional de Administração, o professor Geru. E ele vai trazer para a gente uma importante respeito da inteligência emocional e do profissional novo normal. Então fica aqui com a gente no Menina da Transformação Entrevista, porque eu acho que a live de hoje vai ser incrível, uma oportunidade única para a gente aprender bastante. Boa noite, professor. Boa noite, Naila, um prazer, satisfação né, estar com vocês essa noite para batermos um papo, não é isso? Isso. Batermos um papo sobre assuntos que estão inerentes aí ao nosso dia a dia, né? E me dá muita satisfação de atender o seu convite, tá ok? E ao seu público, ao nosso público convidado para batermos esse papo sobre esses assuntos, refletirmos um pouco. Isso, professor. Eu vou agradecer a presença do senhor. Faço questão de apresentá-lo e deixar esse espaço aberto para o senhor, se quiser se apresentar, falar um pouco mais das suas credenciais. Eu te apresentei como professor e presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, mas eu sei que tem um currículo aí extenso e outras credenciais. Então, o senhor fica à vontade para o público aqui da Menina da Transformação, que é um público feito muito por profissionais liberais, por pequenos empreendedores, por pessoas aí que estão passando por essa transição do novo normal. Eu acho que é um tema que chama a atenção de muita gente, e muita gente que busca de verdade as ferramentas de transformação, de autoconhecimento, e o que é o meu forte aqui da expansão de consciência e meditação. Então, eu acho que o tema que o senhor escolheu é muito pertinente, porque a inteligência emocional tem tudo a ver. Então, já vou deixar o espaço para o senhor se apresentar e vou fazer a primeira pergunta, que tem a ver com essa fase que a gente está passando, que é por várias transformações no nosso comportamento, mudanças aí sociais, entre várias outras. E como que o senhor avalia essa. Ok, estão me escutando direitinho? Pessoal, dê um ok se o professor está sendo bem escutado por vocês. Eu estou te ouvindo super bem, professor. Quem puder dar um joinha. E fiquem à vontade, plateia, para fazer perguntas. Boa noite a todos, é uma satisfação, repetindo aqui, uma satisfação, doutora Nala, estar com você aí, que é tão jovem, que está fazendo um trabalho belíssimo para as pessoas, principalmente nesse momento, é muito oportuno para todos nós falarmos. A minha apresentação já é o suficiente, eu sou professor, eu acho que isso me orgulha tanto, que é o meu maior título, então eu me sinto feliz com essa nominação. Só uma coisa, então, como eu relaciono muito com as pessoas, ministro aula ao longo da minha vida toda, eu me atrevi a tocar nesse tema, que é um tema de relacionamento, que é um tema que todas as pessoas estão aptas a falar. Então nós vamos falar da nossa experiência como gestor, como administrador, tá ok? Então, eu respondendo a sua pergunta, eu diria, se eu começaria fazendo uma lembrança, que eu assim, só pontuando, que nós estamos no final, quando começou, nós estamos no século XXI, mas ao final do século XX, foi um século que tivemos grandes momentos, que tivemos assim, um desenvolvimento fantástico da tecnologia. E estamos, neste momento, no século XXI, a revolução aconteceu a revolução da velocidade, com a quarta revolução industrial. A inovação da tecnologia, da robótica, da inteligência emocional, dos aplicativos que todos nós fazemos uso, a tecnologia 5G que está revolucionando esta velocidade que nós estamos hoje, tudo isso vai multiplicar por 1000 vezes até com o 5G, entre outros avanços que nós todos conhecemos e fazemos uso. Mas em 2020, um acontecimento que provocou mudanças, né, na sociedade como um todo, que é a Covid. Não vamos falar na Covid mais, que todos nós já estamos mais do que conscientes, sabemos o que é. Nós vamos falar do efeito diante do que nós estamos propondo a dizer. Então, efetuou em toda geração um impacto muito grande nesse acontecimento. Né? Praticamente todos os setores
foram impactados de alguma forma. Esses setores que estão nos obrigando a reinventar o comportamento social, financeiro, né, de lazer, familiar, de todos os relacionamentos que é possível, nós tivemos que nos reinventar. Métodos tradicionais deixaram de existir e surgem novas propostas. Muitas propostas novas estão surgindo. Exemplo, o velho jargão que a gente conhece todos aí, enquanto um fabrica lenços, enquanto uns choram, outros fabricam lenço. E vocês estão vendo que é tão interessante isso, esse jargão, que a ONU está propondo agora a fabricação de lenços, onde que você usando esse lenço, ele vai higienizar as suas mãos como se estivesse lavando. Então, esses dias vocês estão vendo, os negócios estão sendo reinventados. É só um exemplo para pontuar a criatividade que imperou diante desse momento, né? O empreendedorismo, né? Os novos negócios que estão surgindo, a filosofia das startups, né? Tudo isso que está surgindo, a disruptividade. O que é disruptividade, que é essa palavra do momento? É quando uma tecnologia substitui o modelo antigo. Então, os modelos, todos que nós éramos acostumados, estão mudando. Então, novas habilidades estão surgindo e nós temos que adaptar essa habilidade. Que habilidades são socioemocionais, né? Habilidades cognitivas superiores, habilidades tecnológicas. A tecnologia, olha aí, nós estamos usando mão de uma tecnologia que até então era praticamente pouco usual, e hoje está tão usual, você trabalha com ela, todos nós estamos trabalhando. Professor, né? na minha Sim. área, na medicina, a telemedicina, a consulta por telemedicina, hoje ela é aceita, né, pelo conselho. E é interessante porque de vez em quando o paciente enviava as mensagens por WhatsApp e hoje os planos de saúde consideram isso um retorno. É um retorno para o paciente, ele não vai mais precisar estar presencial, mas a partir do momento que o médico reavaliou que seja um exame que ele solicitou complementar e vai dar um feedback para aquele paciente, é considerado uma consulta. Então, assim, a gente usando a tecnologia a nosso favor, né? Assim, especificamente na minha área, e a gente aqui, eu acho que todo mundo está nessa... Eles falam, assim, dessa overdose de lives, mas eu acho que quem não tiver no Instagram, na rede social, não vai existir, né? Como se fosse um número de telefone, é como se fosse uma identidade. Então é interessante o senhor estar falando isso. Desculpa te interromper, porque eu queria dar um exemplo. Não, imagina, sinta à vontade, é tão fantástico a sua intervenção, que hoje nós estamos falando de consulta, que vê paradigmas ortodoxos, tradicionais, que a gente estava imaginando, você fazer uma consulta médica onde que nós sentimos tanta necessidade dessa proximidade, de estar pegando o paciente, sentindo, tocado, tudo isso. E aí vai vir as cirurgias, não é, Naila? Já tem, você vê no Japão, com o 5G, vai permitir, lá no Japão, um médico japonês operar o cérebro de uma pessoa aqui no Brasil, com a preciosidade. Então, essa é a tecnologia 5G, ela vai nos permitir isso. Então, a gente pensa, nossa, eu vou ser operado por um computador, claro que outros médicos ao lado acompanhando, mas ele pode ser operado via internet, com a precisão total de um médico japonês operando aqui no Brasil. Então, tudo isso vai ser possível a partir de agora, mais ainda. Essa é uma das tecnologias 5G, né, que vai acontecer. Então, as crises nos levam a importantes mudanças. Olha, isso foram mudanças, as mudanças de atitudes, formas de trabalho, políticas, regulamentações. Olha o exemplo da Segunda Guerra Mundial, que pós-guerra veio o quê? A inserção da mulher no mercado. Um dos melhores negócios que o mundo fez foi a inserção, que até então a mulher não tinha essa liberdade. E hoje, quanto o mundo ganhou, quanto nós ganhamos com a inserção da mulher no mercado pós-guerra, né? E outro exemplo que a gente vivenciou aí foi as Torres Gêmeas, quando elas foram destruídas, lá foi o que mudou? Todo o procedimento na aviação, mudou totalmente o comportamento, aí veio a resiliência, a agilidade e a persistência. São coisas que estão vivenciando nesse momento, né? Sim, professor. Ok. Então, aí essa pandemia é o que a gente tem aí como experiência para esse século, né? E o que é que você acha que vai estar
como legado para os próximos anos a partir desse marco que é a pandemia? Olha, o coronavírus, no momento, podemos citar algumas, mas com certeza são muitas mudanças que serão, ainda vão vir outras que nós não sabemos ainda, mas que estão surgindo e que vão surgir, vai ser um infinito delas, né? Primeiro, o crescimento da venda online, do e-commerce, né? Que são e-commerce, da comercialização online, do próprio relacionamento, comércio com o cliente, com a nova modalidade que surgiu, né? Exatamente. O que ficou evidente para todos nós, a transformação, que além de os novos hábitos e essa transformação que ficou tão evidente para nós, surgiram novas transformações, e umas para melhores, outras para piores. Mas vamos falar das melhores, que foi o que mais significou nessas mudanças, e outras que vão surgir, Nália, muito mais transformações que vão contribuir positivamente. Você pode olhar como que faz em termos de poluição, em termos no relacionamento familiar, vamos supor, no relacionamento familiar, como as pessoas observaram que, estando próximo à família, quantas coisas mudaram no nosso comportamento, né? O empresarial, através do home office, que foi o grande boom deste momento, né? O grande mundo, onde que as pessoas podem observar que nós podemos trabalhar, não necessariamente estarmos em grandes escritórios. As pessoas têm que sair toda manhã, e aquela correria, aquela coisa toda que movimenta. Então você pode produzir muito mais estando em sua casa. Então vai interferir onde? Na construção civil, e que os grandes escritórios vão deixar de existir, porque com tantos escritórios vão fazer o quê? Vão ser divididos, vão ter regiões, vão ter outra forma, porque nós somos obrigados a aprender na raça. E esse aprendizado está levando a grandes descobertas, né? Os valores, a forma de relacionar profissionalmente. A gente está tendo um outro tipo de comportamento no relacionamento, as pessoas amadureceram mais, elas estão dando mais resultados, elas estão sentindo que elas podem ser úteis em fazer os trabalhos familiares, fazer o trabalho profissional, não é isso? Potenciar o criativo e o produtivo, né? O criativo reinventando a produtividade. Como é que nós vamos fazer? Tinha pessoas que perderam o seu trabalho, foram dispensadas. Eu conheço ele, ficaria a noite inteira falando. Pessoas que reinventaram, estão produzindo, descobriram valores em outros tipos de trabalho que elas foram forçadas a se redescobrir. Então, há diversas mudanças na área acadêmica, por exemplo. Hoje essas pessoas têm muitas polêmicas ainda. Meu filho não consegue. Eu não tenho um computador. Isso não é isso, não tem internet. Isso exatamente o problema que tem na fase de transição. Então, daqui a uns anos, essa geração que está começando agora, que está na sua educação inicial, que está passando esse problema, já não vai ser problemas futuros. Assim como nós. Nália, eu me lembro que há uns anos atrás, nos anos 80, nos anos 90, quando nós ouvimos falar na faculdade que eu trabalhava, nós ouvimos falar que existia no Japão uma comunicação que as pessoas davam a aula de um outro lugar usando a comunicação da internet, quando surgiu a internet. Eu e minha diretora, dona Mafra, nós, muito vanguarda na época, fomos para Divinópolis assistir a aula lá, para ver se o professor dando aula aqui, a gente conseguia ver. Quando nós vimos a aula, o professor falando na televisão, nós olhávamos um para o outro e falamos assim, nossa, que fantástico. Então, isso aí dos anos 90. E hoje, olha a revolução. Eu achei um material na minha casa, fazendo uma organização, que muita gente está organizando as coisas, né, em casa. Eu encontrei uma revista que falava desse projeto de EAD, de ensino à distância, em 80, na década de 80. Então, assim, é lógico que demora um tempo, né? Demorou um tempo para ser implementado. Agora, uma característica desse novo momento nosso e daqui para frente vai ser a rapidez. Lógico que existe um processo, um período de transição, mas eu acredito que essa transição ela vai se dar cada vez mais rápida, né? Para poder instalar. E a parte interessante, eu acho que é esse resgate da humanidade. Deixar de terceirizar a educação
o professor ou para a escola, e sim, os pais assumirem essa parte também de um novo modelo familiar, esse modelo patriarcal, onde o homem saía para trabalhar, era o provedor, e a mulher continuava trabalhando, limpando, lavando, cozinhando, ainda fazendo dever com os filhos e etc. Eu acredito que o homem vai estar se abrindo muito mais para isso. Então, é lógico que demora um tempo e depende muito da dinâmica de cada família, mas eu faço muita questão de reforçar isso aqui no canal da Menina da Transformação, porque eu vejo isso como um movimento muito importante, da gente reequilibrar tudo, né? E não ficar sobrecarregado, nenhum com um papel muito fixo, porque não faz sentido, que a gente pode ter essa diversidade de experiências mesmo, né? Nádia, exatamente, muito bem lembrado. E outra coisa, eu lembrei que eu li um artigo dos anos 80, onde que o Japão que começou, ele foi pioneiro no ensino, na forma de ensinar EAD, quando os alunos tiraram o professor de sala de aula daquele momento que foi iniciando, eles se sentiram deprimidos, houve uma depressão na sala toda. Então eles tiveram que voltar com o professor no primeiro momento, e depois as coisas foram. E hoje, a mesma coisa que está acontecendo, que você citou aí, da mãe ter que ocupar, isso está agora no começo, mas as crianças vão ser educadas, vão adaptar, vai fazer parte, que elas vão diretamente, vão pegar o computador e vão estudar e vão ter um relacionamento com o senhor de uma forma tão natural que a gente vai lembrar dessa época. Nossa, se lembra em 2020, a gente precisava ficar acompanhando o nosso filho. Hoje ele já vai para o computador e já tem o professor dele, é o computador. Quando a gente falar com ele daqui 2040, 2030, que nós sabemos que a gente tinha um professor em sala de aula, eles vão olhar, vocês tinham? Então hoje o professor dele vai ser o teclado, vai ser o visor, e isso é inevitável, né, Nádia? Então, e outra coisa que eu gostaria também de falar, diversas mudanças na área acadêmica, ela dizia que nós somos grandes shows, por exemplo, shows que eram shows que não tinha todas as pessoas não tinham acesso. Hoje eles descobriram que os artistas, como são patrocinados por grandes empresas, e que todas as pessoas, milhares de pessoas, têm a comodidade de assistir na sua casa. Então isso também vai mudar muito. As pessoas vão passar a ter uma nova forma de lazer, mostrando através. E a própria responsabilidade social também, Nádia. Olha quanta responsabilidade social foi despertada. Olha que bacana essas empresas todas investindo, hospitais sendo construídos na sua área, que a gente pode citar, foi construído hospitais e muitos dinheiro para a própria busca da vacina, muitas empresas que antes não participavam e que agora todos estão mostrando que todos têm que estarem unidos. E o lucro de cada empresa daqui para frente vai ter que ser assim. O meu lucro é isso, nós temos que reservar um pouco, porque para sobrevivência, porque mostrou para nós que não estávamos totalmente preparados para uma epidemia, e a epidemia veio, e agora nós sabemos que em pleno século XXI, né, que nós temos que nos reinventar em todos os aspectos, e culturalmente eu acho que isso vai revolucionar, sim. Professor, a gente até falou aqui, trouxe um mestre meu, que foi muito importante numa etapa da minha vida, antes de eu fazer esse período sabático, que ensinou educação financeira, e essa proposta mesmo, que é uma característica do brasileiro, de ser imediatista, de ser extremamente consumista. Então, muita gente, muito grupo, muita gente repensando a sua forma de consumir, né? É interessante, eu lembro inclusive da aula que eu assisti do senhor lá no ITPE, falando dessa experiência de comprar, né? As pessoas vão à loja para ter a experiência, mas na hora de comprar, elas vão na internet, e cada vez mais personalizado. Então é muito interessante, muita gente com medo também da concorrência, mas ao mesmo tempo abrindo aí nichos, como a gente fala dessa terceira idade, as pessoas vivendo muito mais tempo, então o mercado que surge da terceira idade, e como que a gente pode nichar também, porque vai surgir grupos com interesses cada vez mais específicos. Então é um processo de criatividade contínua, né? A questão de utilizar os recursos que não são, que acabam, né? Então a gente buscar cada vez mais uma forma sustentável, porque o planeta, ele está no centro das atenções agora. Então é muito interessante a gente repensar isso tudo. Agora, o nosso título, professor, ele é Inteligência Emocional e o Profissional Novo Normal.
Então, assim, eu sei que está todo mundo falando do novo normal, mas é a primeira vez que eu trago alguém aqui para falar do novo normal. Então, eu sei que muita gente está acompanhando a gente. Primeiro, eu gostaria que o senhor definisse para a gente o que é, né, esse profissional novo normal, o que é o novo normal, é o termo que todo mundo está falando. E a partir disso, como que lidar, esse novo normal vai lidar com as emoções e sentimentos, já que o nosso tema é justamente esse, é da inteligência emocional. A gente sabe como que é importante focar na inteligência emocional, a gente já está falando agora da inteligência espiritual, mas como fazer isso na prática? Eu só voltando um pouco aqui anterior, lembrando que olha o seu próprio trabalho, né, Nádia? Você faz um trabalho que trabalha os sentimentos, que trabalha envolver a mudança comportamental e espiritual, e você faz isso muito bem através da comunicação e do visual, usando a tecnologia, não é isso? Você tem condições de fazer tantas coisas, de mudar o comportamento, de envolver as pessoas, fazer da transformação. Olha, a menina da transformação. Então tem a capacidade, usando a tecnologia que nós falamos anterior, mudando, fazendo com que as pessoas se transformem. Então, nossa proposta para chegar na inteligência emocional, eu gostaria de pontuar para as pessoas que a emoção existe para movimentar a vida e mudar o desequilíbrio. Não é? Nós estamos, o principal função da emoção é gerar propostas de comportamento que garantam a sobrevivência, a nossa sobrevivência enquanto ser humano. As emoções são responsáveis para os estímulos externos, enquanto os sentimentos são respostas às emoções. Então, isso tudo vem para essa mudança nossa, esse novo normal que é chamado, que muita gente é contra, né? Que até critica, mas eu acho que foi uma pontuação muito interessante, porque nós realmente estamos diante dessas emoções que nós vamos falar delas, nós estamos nos redescobrindo, mostrando, porque a emoção gera o sentimento que está muito impregnado, e a reação dessas emoções diante do comportamento, né, só tem dois momentos. Então nós tivemos tudo isso nesse novo normal, que ele mudou tanta coisa que nós já falamos, que vamos falar, que nós estamos vivenciando, né? O primeiro momento, o estado emocional. Nós todos passamos por um processo de um estado emocional negativo, onde que vê o quê? Vê o medo. O medo imperou a todo mundo. Vê a raiva daqueles chineses. Por que eles foram comer aquelas porcarias que eles comem na cultura deles? Por que eles foram disseminar? Por que eles não falaram naquela época? Olha a revolta que ficamos internamente, né? A raiva, a tristeza, vem uma tristeza que muitas vezes hoje eu converso com alguns profissionais, né, que são médicos, que como você, que trabalha esse sentimento, que eles mostram. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que foi ao médico por causa de pressão. O que ela voltou? Ela falou que o médico disse para ela que está sendo a coisa mais comum as pessoas alterarem a pressão quando estão dormindo. Então isso, que agora, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer exames, tem que voltar, começar a tomar novos comprimidos, tomar uma medicação, né, que controle a pressão. Fazer a meditação do coração. Fazer a meditação para comportar exatamente, que a meditação vai nos ajudar a ter esse equilíbrio, a plenitude que a gente fala tanto, né? Então, esse segundo momento é um momento positivo, que é o que nós estamos lutando, que nós estamos correndo atrás. O impulso da motivação, é a alegria que nós temos que ter, porque nós estamos sobrevivendo, nós temos que trabalhar, nós temos que continuar a nossa vida, o amor que engloba todas as emoções, ter mais amor e plenitude, impulsionar a transformação mesmo, né, Nádia, que você pega tanto, né, nessa plenitude toda, nos prepararmos para sobreviver diante do caos. Então agora está na hora, nós vamos voltar nas nossas empresas, nas nossas organizações, nós temos que voltar, nós temos que começar a viver. Hoje eu fui à rua, depois de muito tempo, eu vou só aqui no bairro, saía que eu sou uma pessoa de risco, então eu tenho que ficar em casa pela minha idade. Eu não facilitava, que a gente tem que fazer a parte da gente, sim, mas eu vi o quanto a vida tornou difícil esse novo normal. Como é que tornou difícil? Eu fui em 3 lugares para conseguir comprar uma coisa, e não quis enfrentar umas filas faraônicas que tinha, porque não podia entrar nas lojas. Então nós vamos ter que conviver com isso, nós vamos ter que ter essa paciência, né, Nádia? Que você nos ensina tudo. O professor, mas olha que interessante, já que o senhor está dando um exemplo seu, eu estou dando um exemplo aqui da minha mãe, né? Ela sempre ia no mercado, ela sempre fazia as compras, porque é uma forma de estar ativa. Eu já fiz live, inclusive, com geriatra. Mas foi a primeira vez que ela fez o serviço de delivery de compra.
compra de supermercado, compra de sacolão, é interessante como que a gente também tem essa facilidade. E um outro tema que o senhor falou, que é essa questão da separação, né? Inclusive você trazendo aí a época da guerra, os americanos com ódio na Segunda Guerra Mundial dos japoneses e agora o mundo com esse ódio dos chineses. E também aí causa essa separação, causa um sentimento muito ruim, e a gente sabe que no final está todo mundo unido, né? As empresas, os e-commerce, eles estão deixando de ser nacionais para serem globais. Olha que interessante. Eu não vou me surpreender se a menina da transformação daqui a 2 anos estiver, sei lá, na França, na Espanha. Isso, né? Claro. Isso. E eu queria falar desse novo normal, como que a gente faz essa inteligência emocional, não só agora, mas como que a gente pode se cuidar para o futuro? Porque o senhor falou aí de trabalhar a união, de trabalhar o amor, de trabalhar a alegria. É muito fácil agradecer quando tudo na nossa vida está indo bem, né? Eu fui promovido, casou não sei quem, nasceu, vamos celebrar. Agora, como trazer esse sentimento de gratidão nessa fase que está tão difícil? Inclusive, esse foi um dos meus aprendizados, de conseguir olhar para trás na minha vida, na minha história, e ter momentos que foram difíceis, desafiadores, e hoje, assim, vendo como se eu estivesse vendo um filme, uma película de longe, eu consigo agradecer esses momentos que me fizeram crescer. Mas quando eu estava no olho do furacão, no caos, eu tinha revolta, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, a gente faz aquelas barganhas com Deus, enfim. Então, como que é isso, né, a visão do senhor, até nesse sentido, não só de agora, ou quem está tendo muita dificuldade em enxergar de uma forma ou esperançosa, porque eu acho que a esperança a gente não pode perder nunca, ou até mesmo otimista, enxergar nesse momento uma grande transformação para algo melhor, porque eu percebo na sua fala o tempo todo um otimismo, uma transformação, uma evolução necessária, né, do planeta e da humanidade. Exatamente. Agora, só antes de dar continuidade na sua pergunta, eu queria dizer, Nádia, que quando você falou a menina transformação, hoje nenhuma empresa é mais para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para a sua região. As pessoas têm que saber que tudo que nós fazemos agora é globalizado, é para o mundo. As pessoas, qualquer um, isso é muito importante, que as empresas que estão surgindo, isso é muito interessante, porque hoje você, o seu negócio, a sua empresa, o seu cliente, não é mais aquele cliente regional da sua cidade, não. Ele não tem mais barreiras. Então é para o mundo. Tudo, as pessoas têm que entender que agora nós fabricamos. Se você tem uma fábrica de camiseta, se você se você é a menina da transformação que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar em outros idiomas, tem que começar e alçando voos, e realmente é tudo porque isso é a globalização, né? Então isso aí é muito importante as pessoas acentuarem. E voltando à inteligência, por que inteligência emocional? A inteligência emocional, que inclusive é capaz de reconhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, a ser capacidade de lidar com eles. Isso é muito importante pontuar isso, porque tem pessoas que falam de inteligência emocional, mas não sabem o que é direito. Então, inteligência é essa habilidade que as pessoas têm em trabalhar, essencial, e enfrentar os momentos, que é o que nós estamos precisando agora. Nós temos que ter a televisão, temos que ter todo o trabalho desse equilíbrio emocional dentro da sua empresa, no trânsito. Olha, quando a gente assiste a televisão, você vê quanta coisa está acontecendo. Nós ficaríamos ficando a noite inteira citando modelos de coisas que estão acontecendo que não era normal. Não era normal, as pessoas tinham um outro tipo de relacionamento entre vizinhos, entre casais, entre respostas, entre o trânsito. Eu já assisti, o pouco que eu saí, eu assisti confusão de trânsito que poderia ser evitada. Então nós temos que trabalhar isso, é tão importante essa transformação nos sentimentos, que nós temos que saber que nós temos que mudar e sermos otimistas, respeitar o espaço do outro, respeitar a característica do outro, e é através da inteligência
emocional que vai nos proporcionar isso, não é? O novo normal é adaptação, é redescobrir a criatividade, né? Nos leva à importância da serenidade que nós temos que ter para manter a saúde mental. A saúde mental é fundamental. As organizações todas vão ter que ter esse trabalho, buscar este momento, a viagem do interior, do autoconhecimento, e todas as pessoas vão ter que ter isso. Por quê? Porque nós vamos lidar com diversas formas. Olha como que era o nosso costume, era de chegar, nos abraçar, nos cumprimentar, trabalhar juntinho um do outro, produzir. E hoje isso tudo é benéfico, mas é importante. Nós vamos trabalhar distanciar, mas vamos ter que dar mais uma produtividade. Nós vamos romper com coisas que nós tínhamos o costume, e ter uma ruptura em um comportamento das pessoas, um relacionamento interpessoal. É muito difícil você romper assim dessa forma. Nós vamos ter que continuar de outras maneiras, nós temos que redescobrir. Eu falava outro dia, Nara, que até o relacionamento na parte da educação, a educação, então, quando você chegar, eu chegava na sua casa, por exemplo, hoje eu jamais vou chegar como convidado, eu vou entrar de sapato, seria uma ofensa eu entrar de sapato, como é no Japão. Agora, nós não vai ser aqui. Nós vamos ter que tirar o sapato, querendo ou não. Então você vai ter que ter o quê? Aquele sapatinho que você conhece bem, que coloca, que os médicos colocam. Então você vai ter que nós vamos ter que ter isso nas casas, porque hoje, se a pessoa chegar na minha casa e entrar, eu vou olhar assim, nossa, mas ele está trazendo o micróbio para minha sala, da minha casa, não é? Isso, a prova, eu te abraçava, quando você fazia uma festa, eu sempre falo isso, fazia uma festa, você levava um convidado, 2, não tinha problema. Hoje não, porque você vai fazer respeitando o número de pessoas que você pode receber, os lugares assentados, porque onde tem o distanciamento, não é isso? Você chegando lá, se a pessoa não levou máscara, você vai ter que ter uma sempre para você oferecer. Então mudou o comportamento todo que nós temos de relacionamento, de tudo isso. Então isso é um novo normal, entre várias outras coisas que nesse bate-papo a gente sabe que devido ao tempo também, né, Nália? A gente não tem como expressar todos, mas são vários que acontecem com a gente nesse novo normal. Professor, eu adoro essa questão do sapato, porque uma das minhas descobertas aí, viajando pelo mundo, é a cultura da Índia, né? E aí o pessoal já deixava o sapatinho fora, às vezes a casa super, super, super humilde, que mora todo mundo junto, aquela confusão, os filhos casam, vai só somando gente, mas o sapatinho sempre ficava fora. E se a gente for pensar em termos de higiene, né, onde a gente anda por aí, né, eu acho ótimo esse normal nesse quesito, assim, acho bem exatamente, é uma coisa simples, mas é verdade. Inclusive, as próprias etiquetas tem que ser falada isso, não é? Tem que ser colocada, porque as pessoas vão ter que saber como é que se lidar daqui para frente. Eu estou pensando, eu procurei, estou conversando com alguns profissionais, porque lá no CRA as pessoas pediram, nós vamos fornecer para eles um curso da nova etiqueta, como é que nós temos que nos portar, receber na empresa, a nossa empresa, a empresa do CRA, o Conselho Regional, ele está se adaptando, está se reinventando, todo ele, são mais de 10 itens que nós estamos para receber as pessoas quando nós voltarmos, e receber em segurança as pessoas que nos visitam. Não é isso? Bacana, isso mesmo. Professor, para finalizar as nossas perguntas, o que você me diz, tanto da gestão pessoal, quanto da gestão das empresas aí, nesse desafio aí que a vida agora apresenta para a gente? Como que vai ficar, né? Olha, eu diria para você que é uma gestão eficiente e inteligente. Através de quê? Primeiro, ressignificar o modelo de trabalho. Isso todos nós temos que aprender. Quando estivermos trabalhando agora, nós estamos passando. Já citamos aí. Home office, a cidade necessária, os times, o distanciamento que é tão necessário, nós vamos ter que começar a trabalhar produzindo, né, de forma diferenciada. Adaptação à saúde do bem-estar dos colaboradores. Nós temos hoje, com empresários e responsáveis por empresas, em todo segmento, nós temos que ter essa responsabilidade do bem-estar dos colaboradores. Temos que dar essa educação corporativa para que eles
tenho essa segurança no trabalho, né? Adaptação, conhecimento de ferramentas digitais. Isso nós temos que aprender, todas as pessoas. Outro dia eu dava uma palestra e um aluno me perguntou, numa live, ele me perguntou, mas como as pessoas daqui para frente que não têm condições de aprender a tecnologia, como é que elas vão se inserir no mercado? Elas não vão inserir no mercado, elas têm que aprender. Não vai, ninguém que não tem o conhecimento da tecnologia não vai ter mercado para ele. Praticamente não vai ter, porque ele vai ter que inserir na tecnologia, fazer parte da vida dele. Todos nós vamos ter, e as pessoas vão ter que ter. Nós estamos começando agora de uma forma muito interessante, de uma forma social, começando o grande ver 130 empreendedores, todos eles estão fazendo o primeiro treinamento virtual e pessoas lá não sabiam nem usar nada virtual, estão todos aprendendo. Então isso é muito gratificante. A habilidade para potencializar a capacidade de aumentar a satisfação e o rendimento do trabalho e ganhar mais destaque, porque a concorrência vai aumentar. A concorrência vai aumentar, então nós temos que ter um diferencial, né? Estabelecer mecanismo positivo na comunicação, das informações interpessoais, nas formações com os colaboradores, com os colaboradores, os clientes e os fornecedores. Essa forma, como é que vai ser a comunicação? O equilíbrio das finanças, Nália, vai ser fundamental, o equilíbrio das finanças. Como é que vai ficar meu estoque? Como é que vai ficar meu caixa? Como eu vou ver o quanto é importante quem não tinha suas finanças equilibradas. Olha como é que está sofrendo agora, porque nem todo mundo tinha, mas agora a gente vai ter que ter, todo empresário, todo profissional vai ter que ter suas economias. Vai ter que então, deixa eu falar caixinha. aqui, professor. Pessoal, já falei isso, a importância da gente construir a nossa reserva de emergência para passar por esses períodos, né, que sempre acontece, no Brasil a gente sabe que mais ainda, e os empresários começar aí também com essa história do, como o Reinaldo Domingos fala, de lucros e sonhos em primeiro lugar. Então, faz parte da saúde financeira, não só pessoal, como da empresa. É um desafio, professor, eu te conto assim, pela minha própria história. Todo esse processo de transição, eu tinha feito um plano super lindo, assim, para minha vida, sempre guardando, tudo bonitinho, com disciplina, persistência, seguindo na carreira da medicina. Aí, de repente, eu resolvo fazer a menina da transformação, é uma empresa, aí vem todo um conhecimento que é da gestão, tem muito a ver com a administração, é um big desafio, é sair gigante da zona de conforto, e ter a humildade também de saber pedir ajuda, né? Eu acho muito interessante da gente descobrir que nem sempre a gente vai ter todas as habilidades, apesar do conhecimento estar aí para todos nós, mas qual que é a minha facilidade? Qual que é a facilidade do professor? Falar, ensinar. Então, de repente, a minha expertise não é essa, eu vou somar com outras pessoas, né? Eu acho muito interessante. Para mim, está sendo, assim, um grande desafio esse encontro aí com o Conselho Regional de Administração, todos esses temas, eu acho que é importantíssimo, assim, é um grande desafio, eu sei que muita gente está passando por isso, muita gente que às vezes chega numa idade e é demitido, que estava esperando, né, aquela geração antiga, eu sou dessa geração que fazia carreira, geração X, de construir uma carreira. De repente, você descobre que não é mais assim, né? Que a gente tem que estar atualizando em todos os âmbitos. Então, assim, é bem interessante e eu acho que somar e acrescentar essa questão das gerações, abrir para os novos, mas também trazer sempre essa experiência de quem sabe fazer, construir de uma forma sólida, de uma forma consistente. Eu acho que é importante isso. Então, fico muito feliz do senhor contar como está sendo a transformação no Conselho, né? Então, existe já uma série de mudanças que vai ser refletida para todos nós, né? Que bom, parabéns, professor. E o seu exemplo, Naila, e aí você está falando, olha, você, uma médica, que você chegou e voltou para a sala de aula com toda humildade, chegou, fez um curso que prepara as pessoas para a gestão, para o seu negócio, olha que fantástico. Então você teve essa humildade, é isso que nós temos que ter, as pessoas achar que eu sei tudo, eu sei fazer tudo, eu sou o dono da verdade, não, nós temos que ter a humildade, isso nos mostrou esse ano, essa epidemia, nos
nos mostra que tem que ter humildade para tudo. Então, o seu exemplo aí, olha, você sentou novamente num curso com colegas onde que você foi aprender a gestão, como é que eu faço gestão de uma empresa, o seu interesse, a sua procura, sempre envolvendo tudo isso que quer dizer o modelo de gestão e tudo, o seu exemplo é excelente. Como você vai estar fazendo sucesso e vai fazer mais ainda, porque você teve essa humildade de estar sempre correndo. Além desse equilíbrio, então, depois vem o marketing, né, que nós temos que trabalhar. O marketing digital, que as pessoas têm que conhecerem, quais as empresas não conheciam, o marketplace, né, a forma de se apresentar. Quando as pessoas falavam, estou fazendo o meu negócio, agora você faz um negócio para todas as pessoas conhecerem através do marketing digital, que vai conhecer, que é a palavra de ordem também para quem tem. Os modelos de negócio, as vendas, os próprios negociação e vendas mudou totalmente. Então, tudo isso, a forma, nada vai ser igual antigamente a forma de vender. O próprio marketing, a própria apresentação das lojas, como é que vai ser daqui para frente, o próprio atendimento, o processo de vendas. Eu sou um vendedor, então o que eu fiz vai ajudar muito para agregar, mas daqui para frente eu serei uma outra pessoa como vendedor. Eu tenho que ter vendedores. Eu tenho pessoas lá no nosso curso que eu sempre falei, e a gente dava exemplo de pessoas que são profissionais, mas que são empresários na sua loja virtual, que vende, e nessa loja virtual ele ganha dinheiro, muito dinheiro também. Por quê? Porque ele vende, e não precisa ter grandes dinheiro para entrar, não, precisa aderir a uma plataforma e você começar a fazer seu marketing, seu network, e você fazer seu network, que é o relacionamento com as pessoas, e você ter uma carteira de clientes, aí você vai ter um sucesso diferenciado. Você lembra que, não sei se era na sua turma, mas tinha uma pessoa que fazia lá, ela falou assim, hoje eu sou uma cabeleireira, uma pessoa estar em moda, ela tinha um mix de várias atividades, mas eu não tenho salão na minha casa, eu não tenho lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que eu trabalho, que ela mostrou a maleta. Então ela trabalha no site. Ela até o final do ano passado, isso era mais ou menos de outubro, por aí, ou setembro, outubro, até o final de dezembro estava ocupada a agenda dela, porque ela atendia nas casas. Então isso já era a revolução que hoje veio para ficar, né? E o surgimento de novos negócios, novas modalidades, as pessoas vão surgir, novos negócios, a tomada de decisões emergenciais, né? A prova avaliar os riscos, os mecanismos de comunicação, informação, as lideranças, né? E tudo isso, eu acho que essa gestão toda, ela passa por uma transformação, como você está falando aí. Não é só no sentimento, no comportamento das pessoas, não. Na gestão, nos resultados das empresas, tem que passar por essa transformação, Nádia. Sim. Professor, ótimo, excelente. A gente teve alguns comentários, eu deixei passar aqui. Se ficou para trás alguma pergunta, eu não sei. Eu queria só te pedir a gentileza de fazer um encerramento para a gente, deixar algum recado, alguma consideração final. Claro que eu faço com muita satisfação, foi um papo muito agradável. Primeiro, você está de parabéns, tocando temas. Eu tenho assistido suas lives, você está assim, inovando em diversos temas, variando, não fica só num tema, e você está mostrando essa transformação que é capaz de fazer através da meditação, através de todo o processo de mudança que as pessoas precisam neste momento. Eu só queria recomendar a todos que continuassem fazendo o trabalho, tudo que nós falamos, tivesse a paciência, tivesse a sua proatividade, que é uma característica que nós temos que ter daqui para frente, um respeito pelo outro e o respeito ao cidadão e a convivência da família, no trabalho, em tudo que for possível fazer para que nós enfrentarmos tudo isso e saímos vitoriosos, porque ele veio para ficar. Né? O grande revolução deste século XXI está começando agora em 2020. Tudo daqui para frente vai ser diferente. Em todos os aspectos. É o novo, todos. Não adianta você querer falar que não mudou, que vai mudar sim. E muitas coisas, como eu disse, vai mudar. Então nós temos que abrir o nosso coração para aceitarmos essas mudanças da forma melhor possível. E parabenizo as pessoas que gentilmente entraram aí, dedicaram para nos escutar. Eu agradeço também lindo. De coração. E uma aqui, palavra professor, que você usa, gratidão, né, Naila? Eu lembrei gratidão.
da Eliane, do PPE, que gosto sempre de cantar. Então, quando o senhor falou daqui para frente tudo vai ser diferente, me veio a música. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Diferente. Foi lindo, gratidão mesmo, assim, a sua presença. Foi muito, muito, muito importante. Amei a presença do senhor, o tema. Acho que o pessoal que esteve com a gente vai ser muito bacana. Ah, a Eliane está aqui com a gente, ó, conforme Roberto Carlos, daqui para frente. Pessoal, boa noite, professor. Gratidão. Nossa grande mentora, né? Nossa grande companheira, mentora de todo o nosso trabalho, né, Naila? Sim, sim. Obrigada pela presença. Eu agradeço. Tchau. Tchau.